Oi, turma, tudo bom? Então vamos começar a nossa aula 2, que é sobre o sistema nervoso ainda, mas agora a gente vai explorar o componente central, né? Então, como a gente viu anteriormente, né, esse sistema nervoso ele se divide e uma das partes dele, anatomicamente, né, estruturalmente ou funcionalmente, é o sistema nervoso central, tá? Então aqui a gente tem uma imagem para a gente ver essas partes, né, esses componentes aí que estão compondo o sistema nervoso central. Então, o primeiro deles é o cérebro, né? E dentro do cérebro nós temos divisões. Uma delas é o cerebelo, começando aqui por baixo, nós vamos ter o tronco encefálico, que tem 3 partes ali, né? Que é o mesencéfalo, a ponte, a medula, e nós vamos ter a parte, enfim, que é onde está o córtex, a parte cortical e subcortical do cérebro, né? Que são divididas por hemisférios, pelo córtex cerebral, pelas estruturas subcorticais, pelos núcleos de base e pelo diencéfalo, tá? Basicamente, então, o cérebro ele vai servir para quê? Para receber todas as informações sensoriais, processar essas informações sensoriais que podem ser internas, advindas, né, oriundas do interno do nosso próprio corpo, como informações externas, tá? Detectando, interpretando e vai integrar essas informações para regular os nossos sistemas internos, né? Para regular por exemplo, enquanto a gente está correndo, para regular o plano motor de correr, para regular se a gente continua naquele mesmo ritmo que está mantendo uma X intensidade, ou se a gente deve reduzir, porque nós estamos tendo informações do nosso sistema, todo o nosso corpo, informações fisiológicas que estão dando sinais e dizendo, opa, se a gente continuar assim, a gente não vai aguentar. Então, todas essas informações vêm para lá para serem processadas, interpretadas, integradas e para gerar regulação do nosso sistema, sempre tentando manter a estabilidade, né, metabólica, fisiológica, beleza? A outra parte, como a gente já tinha visto, é a medula espinal, que vai ser basicamente o condutor, né, o condutor das informações que vão sair do cérebro para o sistema periférico, né, para a periferia do nosso corpo. Então, e também é o cara que traz todas as informações da periferia para o cérebro, né? Então, é ele que traz os sinais também lá para o nosso cérebro poder processar e interpretar, tá? Então, a medula vai servir como condutor, seja dos sinais do nosso cérebro para o corpo, quanto também, né, do corpo para o cérebro. E vai ter importante papel no controle de atividades de reflexo, né? Então, aquelas atividades que são rápidas, né, e são de reflexo do nosso sistema, elas não chegam a depender de processamento central. Quando eu digo processamento central, é do cérebro, tá? Elas não dependem de cérebro. Elas acontecem a nível medular, tá? Porque tem ali um interneurônio, lembra do interneurônio? O conectorzinho lá, o T, tem um interneurônio ali, e aí a informação vem sensorial, passa pelo interneurônio e sai motora, e o que vai para o cérebro nada mais é só do que uma resposta, uma informação de dor, né? Por isso que a gente tem uma resposta reflexa, tá? Bem, falando de cérebro agora, né? Como que acontece esse controle neural da musculatura? Bem, nós temos regiões no cérebro que são especializadas para a execução do plano motor, tá? E a principal dela é o que está aqui em cima em amarelo, ó, que é o córtex motor. Então, o córtex motor, ele é especializado na execução do plano motor, tá? Porque para a gente chegar no movimento, a gente tem todo um plano, como ser executado, que a gente vai ver mais para frente, e o executante desse plano, de como que vai acontecer, quem vai mandar o sinal final pro neurônio motor, que vai estar lá no músculo que vai realizar a tarefa, é o córtex motor. Esse córtex motor, ele é dividido em 3 áreas, vejam ali, né, que tem uma chavezinha conectando 3 pontos. Começando aqui pelo azul, é o córtex pré-motor, que faz parte do córtex motor, a área motora suplementar e o córtex motor primário,
tá? Então, essas são áreas importantes aí que vão estar refinando, né? Que vão estar executando o plano motor. O verde aqui, né, que é o córtex pré-frontal dorso lateral, ele é extremamente importante, assim como várias regiões do córtex pré-frontal, que está aqui em roxo, não diretamente para a execução do movimento, mas sim para controle, para adequação, né, para planejamento desse plano. Eles acontecem a nível de córtex pré-frontal dorso lateral e também em algumas áreas do córtex frontal. Então, eles não são diretamente áreas especializadas, tá, para a execução do plano motor, mas elas são auxiliadoras nesse processo, tá? Assim como lá naquele azul meio água lá, o córtex posterior parietal. Ele também é um ajudante, né, da execução desse movimento. Ele não é uma área motora especializada, tá? E a gente vai ter também aqui embaixo, nessa cor esverdeada aqui, que é o córtex somatosensorial, que ele vai ser o receptor das informações sensoriais. Então, ele vai estar recebendo as informações do que foi mandado executar, para saber se está sendo executado, e essa informação, né, passa por várias regiões ali, até chegar de novo no córtex motor e ser executada uma nova tarefa, né? E o córtex somatosensorial receber de novo uma informação aferente, uma informação da periferia, dizendo se a tarefa, né, se o plano que foi mandado foi executado daquela forma ou não, tá? Então, como eu comentei, né, o córtex pré-frontal e o córtex posterior parietal, eles não são áreas motoras especializadas, mas eles estão ali para auxiliar, eles estão ali para garantir que os movimentos, eles se adaptem às necessidades do organismo, né? Então, a gente chama isso de áreas de associação do córtex. Elas estão muito atreladas ao planejamento do plano motor, mas não na execução, porque a execução é função do córtex motor e daquelas outras 3 áreas que integram, né, o córtex motor, tá? Então, geralmente, o córtex posterior parietal, olha só lá, ele vai garantir que os movimentos eles sejam direcionados com precisão para objetos no espaço externo, tá? Então, basicamente, o que isso quer dizer, né? Que você vai ter precisão na execução do que você vai fazer em relação ao que tem ao seu entorno, né? Então, essa noção também de espaço, né? Essa noção espacial. E o córtex pré-frontal, ele vai estar relacionado à seleção apropriada das ações que vão ser realizadas, motoras, por exemplo, para um contexto particular de um comportamento. Então, no córtex pré-frontal, a gente tem funções cognitivas que são chamadas de funções executivas. E nós temos 3 principais funções executivas, que é o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Essas 3 habilidades, elas auxiliam nessa seleção apropriada das ações, mas elas também nos auxiliam a inibir distratores, por exemplo, ao longo de uma atividade. Então, pode ser tanto inibir distratores externos, como, não sei, uma música que eu não gosto de ouvir, um barulho que eu não gosto de ouvir, quanto internas, como também, por exemplo, sensações de fadiga. Eu começo a inibir algumas informações para conseguir manter aquela performance naquele nível que eu quero fazer. Flexibilidade cognitiva vem auxiliar na questão de eu ter flexibilidade o suficiente para mudar o plano motor, para mudar a rota, para mudar a ação que eu vou fazer, porque não vai dar por conta do oponente que está vindo. Então, eu preciso replanejar o meu plano de motor, de localização, de estrutura, de forma como eu vou agir. Então, o córtex pré-frontal vai ter auxílio nesse trabalho. E a memória operacional, que nada mais é do que uma memória. Só que ela opera, por isso que ela é operacional. Então, ela vai trazer as memórias que a gente tem de todas as informações de experiências prévias
para nos dar mais ou menos o que a gente vai chamar aqui de um template. Então, eu tenho uma informação sensorial, uma informação que ela é de experiências prévias, são memórias prévias, que vão me auxiliar a executar aquela tarefa que eu estou me propondo agora, porque ela é parecida com aquilo que eu já fiz. Então, como eu me comportei quando eu fiz aquela tarefa? Como foi a execução? Então, o córtex pré-frontal traz essas informações também para auxiliar na execução dessa nova tarefa e sempre tentar melhorar a execução daquela tarefa. Tá bom? Uma vez que ela já foi feita e eu tenho informações prévias dela, tá? Bem, então, como eu falei, o córtex motor, ele é a área motor especializada, então ele é o responsável pela execução final do plano motor, então é ali onde ele vai refinar o que vai ser feito. A gente já viu que o córtex motor, ele é composto por três áreas, né? Cada uma delas vai ter uma função ali, né? E especializada para realizar o movimento voluntário, tá bom? Então, vamos olhar primeiro lá para o córtex pré-motor. O que ele faz? O córtex pré-motor, né, que é essa parte roxa mesmo que está aqui na imagem, tá, pessoal? Ele faz uma seleção apropriada daquele plano motor que chegou para ele. Ó, vamos executar isso aqui. Ele vai olhar o plano. Qual que é o plano? Para esse movimento voluntário, baseado no estímulo visual. Então, veja, para a gente executar um plano motor, a gente tem muitas informações sensoriais que vêm de vários órgãos. E nesse caso, um dos nossos grandes ajudantes são os olhos, são as informações sensoriais visuais, que nos dão ideia de profundidade, que nos dão ideia de várias informações de obstáculos à frente, né? Então, tudo isso vai ser refinado lá no córtex pré-motor, porque ele vai se basear nas informações que ele está tendo do estímulo visual. Depois nós temos então o que o córtex motor primário faz, né, que é esse azul ali. Basicamente ele vai executar os movimentos voluntários organizados pelo córtex pré-motor. Então, o córtex pré-motor olhou o plano diante do estímulo visual. Quais são as informações visuais que eu tenho? Quais são as barreiras que eu posso ter aqui para continuar executando a tarefa que a gente está executando? Beleza, melhorei o plano diante disso. Essas informações são transmitidas por quem? Por neurônios, né? Essas informações são transmitidas para a área do córtex motor primário. E lá, então, ele vai executar esses movimentos que foram refinados pelo córtex motor primário. E o córtex motor suplementar, então, nada mais é do que o cara que vai programar sequências mais complexas de movimento e geralmente coordenar movimentos bilaterais, né? Então, como que eu movimento duas pernas, dois braços, né? Como que eu agrupo tudo isso e coordeno para que tudo isso funcione ao mesmo tempo na melhor eficiência possível, né? E sempre buscando ter a execução do plano motor na melhor forma. Então, veja lá, né? Ele vai selecionar os movimentos, como coordenar esses movimentos bilaterais, como coordenar nessas sequências complexas de movimento, baseado em sequências lembradas. Ou seja, ele vai pedir lá para o córtex pré-frontal, lá na memória operacional, umas informações de memória e ainda regiões, né, de memória também, onde são agrupadas as memórias de longo prazo. Tem alguma memória parecida disso que eu já fiz? Sei lá, vou passar uma barreira lá no atletismo, por exemplo. É uma atividade complexa no primeiro momento, até você não ter aprendido a executar aquele movimento. Ou eu estou numa trilha fazendo uma corrida e eu preciso me abaixar e me segurar nas pedras e pisa para cá e pisa para lá e salta. Então, como é que eu orquestro todos esses movimentos complexos que eu vou ter que fazer nessa dinamicidade que está acontecendo, né? Então, essa área motora suplementar, ela vai agrupar tudo isso baseado em memórias, baseado em informações prévias, de experiência prévia na execução daquele movimento. Mas não só, né, o nosso córtex motor é importante para o controle neural da musculatura, mas também os glândulos basais. Tá? Os glândulos basais, eles são um grupo de estruturas no cérebro. Então, se vocês verem essa chave aqui, todas aquelas informações que estão ali de glândulos, eles são os glândulos que vão estar responsáveis também por estar sendo o que a gente chama de estruturas subcorticais,
que vão estar conduzindo, né, que vão ver num primeiro momento, antes do córtex motor, para ir planejando a ação, né, para ir planejando o plano motor. Essas informações de plano motor que o córtex pré-motor vai lá refinar diante do estímulo visual, ela vem dessas estruturas subcorticais, que são os gânglios basais, tá? Então, ali a gente pode ver que vai passar por várias estruturas, né? E vai chegar no tálamo. E o tálamo, que é essa estrutura subcortical, uma das, né, que a gente tá vendo ali, ó, o tálamo que vai mandar essa informação lá pro córtex motor, né, para várias estruturas do córtex motor. Então, veja lá, os gânglios basais, eles são um complexo de loop que vai conectar os gânglios a várias regiões do córtex, principalmente ao córtex motor quando a gente está falando em execução motora, tá, pessoal? Bom, então, os gânglios basais, eles vão atuar como um filtro na execução de movimentos que são inapropriados para a situação. Então, por isso que antes do plano motor chegar lá para o córtex pré-motor, os gânglios, eles já fazem um refinamento. Então, essas estruturas subcorticais, elas já vão dar uma filtrada ali nas informações. Opa, isso aqui não faz sentido estar aqui porque nessa condição a gente não pode fazer. Eles vão filtrar isso para mandar uma informação já refinada para o córtex motor, tá? Então, as informações das áreas do córtex, elas vão passar por esses gânglios e vão retornar para a área motora suplementar via tálamo. Tá? Então, sai de lá a informação, passa por eles e retorna a eles pelo tálamo, tá bom? Bom, o cerebelo também tem importância nesse controle, nessa execução do plano motor, quem sabe talvez até num refinamento, vamos dizer mais assim, porque eles estão ali como suporte, né, do executante, que é a área motora, tá? Então, o cerebelo, ele vai fazer o quê? Ele vai estocar sequências de movimentos aprendidos, tá? Então, ele vai ficar ali como um cara que, poxa, você quer esse movimento? Deixa eu ver se eu tenho aqui essa informação já, porque eu vou te mandar. Se eu já tiver a lembrança, se eu já tiver uma memória de ter executado isso aqui, eu vou te mandar. Por isso que quando a gente vai executar determinados movimentos, às vezes no início é muito difícil, porque a gente nunca fez nada parecido antes, então nosso cérebro não tem nenhuma informação para nos dar e dizer assim, putz, isso aqui é parecido com isso que você já fez, então você tem uma experiência prévia. Mas quando aquilo vira uma memória, você aprendeu a fazer aquilo se torna muito mais fácil, porque você tem informações já estocadas no teu cerebelo, no teu córtex pré-frontal, para ser executada, para ser utilizada para auxiliar na execução daquele movimento, daquela tarefa, tá? O cerebelo, ele também vai participar dos ajustes finos dos movimentos, né? Principalmente na motricidade fina. Vai facilitar a coordenação dos movimentos produzidos em outras áreas do cérebro. Então, assim, ele está intermediando vários processos ali, na verdade. E ele produz, né, movimentos fluidos e harmoniosos. Então, ele consegue orquestrar essas informações e fazer com que a movimentação seja fluida e harmoniosa. Por isso que quando a gente vê uma pessoa que já é bem habilidosa em um determinado esporte, você fala assim, nossa, como ela faz esse movimento bonito, como é harmonioso, como é fluido para ela, não é cheio de pausa, meio intrucado. É por quê? Porque esse cerebelo tá como se fosse refinando mais ainda esse movimento, tá? Bom, então o controle neural da musculatura pelo cérebro não é nada simples, né? Várias informações que vão para lá e para cá em várias regiões, da onde começa um plano e ele vai sendo cada vez mais refinado diante de todos os estímulos que estão acontecendo naquele momento, para chegar na execução de um movimento motor eficiente para aquela tarefa e que seja harmonioso e fluido ainda, né? Então, veja lá, nós vamos ter, então, o córtex somatosensorial como principal, porque basicamente ele que vai receber o feedback aferente, o feedback da periferia, né? Então, o feedback dos nossos músculos, dos nossos tendões, com a informação para dizer como é que tá a situação, né? Diante de um primeiro estímulo.
Essas informações, elas vão cair lá no córtex motor primário, que vai controlar os movimentos voluntários, mas também já estão vindo informações do córtex posterior parietal, que tá, lembra lá, ele é uma área do córtex associada, que não é motora, mas ela vai estar auxiliando nesse planejamento motor, com informações, por exemplo, visuais, auditivas e somatosensoriais. O córtex motor secundário aqui, né, que vai estar pensando no planejamento e no sequenciamento dessas informações. Essas informações também vão ser integradas pelas regiões subcorticais aqui, ó, os glândulos basais, que vão integrar esses movimentos, que já vão ter filtrado movimentos inapropriados para aquela tarefa. Vão vir informações lá do cerebelo, que vai estar coordenando aquelas ações, que vai chegar no tronco encefálico e que vai ser conduzido para a medula espinal, que pode passar por nervos cranianos e vai chegar na execução do movimento, que por exemplo, vai chegar lá no músculo, na junção neuromuscular, vai adentrar a placa motora e vai contrair aquele músculo ou relaxar, tá? Então, vejam, é um processamento, são vários caminhos, mas que acontece muito rápido, porque eu tô aqui me movimentando, por exemplo, muito rapidamente, né, falando com vocês, mexendo as mãos, mexendo os braços, mexendo o tronco, e isso tudo vem de um planejamento super rápido, baseado em experiências prévias que acontece lá no meu cérebro e é conduzido pela medula espinal, né, e vai passar pelo sistema nervoso periférico até chegar nas musculaturas que devem ser ativadas naquele momento. Então, bom, nós vamos ter para esse controle neural, então, da musculatura, uma integração entre regiões que são corticais, que são essas regiões do córtex que a gente acabou de ver, e as regiões subcorticais, que são aquelas regiões mais internas, né, que é o tálamo, os glândulos basais, né, até mesmo o hipocampo vai estar atrelado nesse processamento. Então, isso, a combinação, a integração dessas duas regiões e as diversas, então, regiões que estão associadas a elas vão permitir um controle da marcha, tá? Vão permitir a execução desse plano motor eficiente. Bom, nós temos, então, um controle que a gente chama que é um controle eferente. Vejam lá, né, que a informação ela sai do cérebro, lá do córtex motor, que a gente está falando até agora. Vai passar pela medula, né? Vai ser conduzida pela medula, vai chegar, né, lá no nosso músculo, que é a informação final, né? Então, a gente tem uma condução, um controle que é eferente, que sai do nosso cérebro, tá, pessoal? E vai chegar até lá no músculo, né, por meio do que a gente vai ver depois da unidade motora. Tá? Vai chegar lá e vai ter uma informação, que é contraia esse quadríceps, né? Mas também vai ter um controle aferente, que é o que? É o retorno sensorial dessa informação lá do músculo que contraiu, que vai voltar lá para o cérebro, né? Não diretamente ali no córtex motor, mas provavelmente no córtex somatosensorial, com a informação da execução daquela contração. Ou não, né? Se aconteceu ou se não aconteceu. E aí, por que não aconteceu? Então, vem várias informações e o cérebro replaneja todo aquele plano motor diante daquele retorno de informação do músculo que está contraindo, mas também de todos os outros órgãos que estão em processamento junto. Então, as respostas do coração, as respostas dos músculos lisos, as respostas de acidose metabólica ou não, por conta da intensidade do exercício, né? Então, todas essas informações vão retornar lá em forma de feedback aferente para o cérebro, para ele poder decidir qual é o próximo passo? Nós continuamos executando esse plano motor? Ele está tão eficiente assim? Ou nós devemos mudar alguma coisa, refinar mais um pouco? Bem, então como a gente viu, há uma conexão entre esse sistema nervoso, tanto central quanto periférico, com a musculatura, com a organização desse movimento voluntário, né? Nós vimos ali que tem uma integração, principalmente falando de cérebro, né? Então, falando de sistema nervoso central, de várias regiões que são regiões
especializadas no controle motor, como é o caso do córtex motor, que ele vai executar o plano motor que foi refinado por áreas associadas do córtex, por exemplo, tendo auxílio do córtex pré-frontal ou de regiões do córtex parietal, mas também vai ser refinado por regiões subcorticais, como os glândulos basais, o próprio cerebelo ali, que vão cada vez mais refinar esse plano motor até chegar no córtex motor. E o córtex motor ainda tem áreas como o córtex pré-motor, que diante do estímulo visual vai refinar um pouco mais ainda esse plano motor, para então ser executado, né, diante da situação ali, diante do que deve ser feito a tarefa, né? Que vai gerar aqui o que ele está mostrando, né, na execução do comportamento motor, que é, por exemplo, bater numa bola ali com o dedo, né? Então, essa informação vem do controle eferente, que aqui do cérebro vai ser conduzido pela medula espinal e vai ser conduzido pelos nervos da periferia, né? Chegando lá no músculo e sendo ativado, né, para realizar a tal da execução motora, seja fazer uma contração de um músculo, seja fazer o relaxamento do outro músculo, por exemplo, a contração do agonista e o relaxamento do antagonista, para que aquele movimento saia da melhor forma possível. E vai ter um retorno de informação, que é o que a gente viu como esse controle aferente, né, esse feedback aferente, que vai ser mandar as informações sensoriais da execução ou não desse plano motor, ou de como foi executado esse plano motor, de novo para o cérebro, para ele poder administrar aquelas informações. E vejam como aqui aparece já, né, a região do olho, né, porque os olhos, porque o estímulo visual ele é extremamente importante, né, para que a gente possa coordenar a nossa ação muscular, né? O nosso movimento, o nosso plano motor. Gente, diante disso, então, nós finalizamos essa aula falando um pouco sobre o sistema nervoso central e entendendo já um pouco de como que esse plano motor ele vai ser executado, principalmente falando em áreas especializadas aí do cérebro para isso e as associadas a execução desse plano motor. Na próxima aula, nós vamos adentrar no sistema nervoso periférico, para entender, então, como que cada componente do sistema nervoso periférico vai responder em relação a esse controle do sistema nervoso central. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, gente, deixem aqui nos comentários, que posteriormente eu vou estar respondendo, ou enfim, vocês podem mandar por e-mail, por Instagram, e a gente pode conversar. Obrigada por hoje, até a próxima.